Dando continuidade aí ao tópico 5, agora nós vamos fazer a parte 2, em que nós vamos estudar o movimento bidimensional, especificamente para o lançamento oblíquo, que era de fato o projeto, né, que vocês tinham anteriormente. Não é preciso fazer o projeto, tá? Só estou lembrando que fazia parte aí do conteúdo, obviamente teórico, do projeto. Então vamos ver como é que fica esta situação, né, do movimento bidimensional do lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, movimento de projéteis, né, nós temos aí a seguinte situação. Eu coloquei um gráfico, né, do lado direito, em que vocês podem ver de novo a trajetória. Então, aqui o x é metros, aqui é metros. Então, nós estamos vendo a trajetória do lançamento, né? Para que isso ocorra, inicialmente, nós temos que dar uma velocidade, né, para o corpo, uma velocidade inicial. É o disparo que você dá, né? E também o ângulo de disparo deste corpo, né, desse projétil. Uma hipótese importante aqui é que nós não vamos considerar o atrito aqui. Então, a trajetória, né, vai ser uma parábola, tá? E, né, vocês estão vendo essa trajetória. Para essa trajetória, nós temos alguns cálculos a serem feitos que são bem interessantes e importantes para esse tipo de movimento, tá, ok? Primeiramente, a trajetória que eu estou mostrando aqui apresenta em vários instantes a posição do objeto e a componente x e y da velocidade. Então, no instante inicial, v0x, v0y da velocidade, tá? E o ângulo de disparo. E depois, a velocidade, né, o vetor velocidade instantânea, no caso aqui é o v, né, o vetor v, em diversos pontos da trajetória. Observem que todo v, que eu vou agora indicar, que é só o v, né, a velocidade instantânea do corpo, não as componentes, é sempre tangente à trajetória, que foi uma coisa que nós vimos anteriormente. Nesse caso aqui, eu estou considerando também que o corpo é lançado e o eixo aqui nem sempre, o eixo x nem sempre precisa ser a superfície, né, do planeta. Pode ser que ele seja lançado numa posição em que ele está acima da superfície do planeta. Aí você teria essa descrição. Mas, em geral, eu vou considerar que o lançamento é feito, né, a partir da origem, né, vocês vão ver aqui, eu vou considerar que o lançamento é feito da origem, e ele retorna à superfície, né, da origem, que está na superfície, e retorna para a superfície. Então, em geral, eu só estou preocupado com a posição 1, 2, 3, 4 e 5. Essa outra posição, né, ou então a continuidade depois da posição 5, eu não vou considerar. Tá ok? Bom, três coisas importantes que nós vamos estar calculando aqui. O alcance é justamente a distância que o projétil faz desde o momento do lançamento até ele retornar ao solo, que é este aqui. No alcance, né, uma condição que nós vamos usar para calcular é y igual a zero. Okay? Isso nós vamos usar depois no cálculo. O tempo de voo é considerado o tempo de saída aqui, né, da posição inicial na superfície e o retorno à superfície, né? Ele, né, viaja, né, fazendo essa curva e volta, né, para a superfície. E, finalmente, a altura máxima, né, cuja condição de cálculo vai ser isso aqui, ó, Vy igual a zero. Notem que ela aparece aqui na figura, né? Vy é igual a zero. De tal forma que a gente vai poder montar uma expressão para a altura máxima. Eu montei a aula, pessoal, antes de dar continuidade, eu montei a aula mostrando como é que a gente monta as expressões aí. Só que eu não vou perder muito tempo para essas passagens, essas demonstrações. Eu vou ficar mais atento ao resultado do que a demonstração. A demonstração está aí, né? Vai apresentar pelo menos um detalhe ou outro sobre a demonstração das expressões para alcance, tempo de voo e altura máxima, né? Mas eu não vou perder muito tempo na explicação das demonstrações, tá ok? As componentes da velocidade inicial estão indicadas aqui. Sempre nós vamos usar, para este caso do lançamento de projeto, né, lançamento oblíquo, nós vamos usar aqui a componente x da velocidade inicial, é a velocidade inicial vezes o ângulo de disparo, vezes o cosseno do ângulo de disparo. E a componente y é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de disparo. Ok? Então vamos lá, eu posso retornar um ou outro
detalhe, né, desse lançamento, né, do conceitual durante a apresentação. Como o movimento balístico, o movimento de lançamento oblíquo é bidimensional, o vetor posição, olha aí, ó, vetor posição, pessoal, movimento bidimensional. Então, x de t e y de t. O x de t, né, vai ser um movimento retilíneo uniforme descrito desta forma. X de t é x0, que, como eu já falei, em geral vai considerar zero, e v0x vai ser a velocidade inicial, que é constante, né, porque é um MRU, velocidade constante, vezes o tempo. Então, está aqui, ó, v0x, já copiei novamente a expressãozinha aqui. O movimento vertical é do tipo mRUV com aceleração constante. Só que a aceleração para nós aqui é a aceleração da gravidade, que nós vamos considerar 10 metros por segundo. A expressão do mRUV é y de t, y0 mais v0y vezes t, e aí o termo quadrático, com um sinalzinho negativo. Por quê? Bom, isso, né, porque olhando aquela curva, né, a aceleração da gravidade é sempre para baixo, né? E o nosso eixo y está apontando para cima, então, neste caso, o g tem que ser considerado negativo, tá ok? Então, aparece esse sinal menos aí. Obviamente, aqui embaixo eu estou colocando o valor do módulo de g, tá? E o v0y é v0 vezes seno do ângulo de disparo. Então, em geral, pessoal, eu vou estar considerando isso aqui, ó. X igual a zero, x0 igual a zero e y0 igual a zero. Então, o disparo é feito na superfície da Terra, né? E ali eu considero, no ponto do disparo, a origem do sistema. Então, nem sempre eu vou estar usando x0 e y0. Note como é que fica as expressões sem essas duas quantidades, né? O exemplo que nós vamos estar trabalhando é este aqui. Um projeto é lançado a partir da superfície, onde é colocada a origem, segundo um ângulo de 30 graus, né, com a horizontal, com a velocidade inicial, né, de 200 metros por segundo. Aí, considerando g igual a 10 metros por segundo, seno de 30 meio, cosseno de 30 0,87, perguntas. Determine, né, a velocidade inicial em x e y, né, na direção x e na direção y. Ele está pedindo o v0x e o v0y. O v0x é v0 cosseno θ. Θ zero, né, o ângulo de disparo. Então, é 200 vezes cosseno de 30. É 200 vezes 0,87, 174 metros por segundo. O V0y é V0 vezes seno do ângulo de disparo. É 200 vezes seno de 30. É 200 vezes meio, dá 100 metros por segundo. Está aí as velocidades iniciais em x e y. Só um comentário, pessoal. Essa velocidade aqui vai ser constante ao longo do movimento, de toda aquela curva, de toda a parábola que nós vimos ali, que é a trajetória aquela parábola. Enquanto que essa velocidade, não. Essa velocidade, como a aceleração da gravidade é negativa, essa velocidade, enquanto o corpo está subindo, ela vai diminuindo até se tornar zero. E depois ele cai aumentando a velocidade. Essa que é a ideia do movimento. O cálculo de alcance, pessoal. Então, considerando aquilo que eu já destaquei antes, né, que a posição inicial é zero, né, para calcular o alcance, nós olhando aqui pela figura, né, o corpo sai desta posição, que é a origem, e vai atingir a superfície novamente aqui, ó. Nessa posição, onde ele atinge novamente a superfície, o y é igual a zero, tá? Que é a superfície. E o x é igual ao alcance, tá bom? Então, se eu substituir nas duas relações x e y que nós temos para o movimento, né, em x de t igual a a, né, nós temos essa primeira. E y igual a zero, né, considerando y0 também zero. Nós temos essa. Trabalhando aqui, nós conseguimos determinar, a partir desta segunda, o tempo de voo, que é esse aqui, ó. Tempo em que o corpo viaja, né, durante a viagem dele, né, o tempo gasto durante a viagem até voltar ao Sol. Então, o tempo de voo é 2 vezes a velocidade inicial em y dividido por g, ok? Essa é a expressão que a gente vai usar. Lembrando que v0y é v0 vezes seno do ângulo de disparo. Ok? Sabendo o tempo de voo, eu vou substituir esse tempo aqui no t e fazer as continhas.
Eu deixei alguns detalhes aqui, notem, está lá V0x vezes t, que é o tempo de voo. Faço umas continhas e vai aparecer, né, esse produtozinho aqui. Ó. Lembrando que V0x é V0 vezes cosseno e o V0y é V0 vezes seno. Então, você vai ter V0 ao quadrado e, né, a multiplicação de seno vezes cosseno. Eu vou usar essa substituição trigonométrica de tal forma, né, o que me interessa está aqui. Ó. O alcance, independente aí de você estar acompanhando, entendendo toda a demonstração, você vai ter que usar essa relaçãozinha. Né? Qualquer dúvida depois, né, durante as aulas lá, eu vou estar falando, ó, eu fiz isso, né? Mas aqui, obviamente, o detalhe, o que nos importa é usar essa expressãozinha aqui. Um detalhe bem importante da análise desse movimento é que o alcance sempre vai ser máximo, né, sem atrito, né, para o ângulo de 45 graus, tá ok? Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou dar mais detalhes sobre isso. Aqui só para dar um pouquinho mais de detalhe, né, sobre a questão do tempo de voo. Né? Então nós vamos falar do tempo de voo. Eu tenho essa expressão que eu acabei de mostrar no slide anterior. Agora, se nós lembrarmos a figura da parábola, da trajetória que nós vimos, ela é bem simétrica, tá? E, então, nós temos o tempo de subida e o tempo de descida. O tempo de subida é que ele sai do solo e vai até a altura máxima. E o tempo de descida é da altura máxima até o solo novamente. Então, como ela é simétrica, né, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, que é metade do tempo de voo, que é o tempo total que ela passa, né, no ar. Durante esse tempo, a partícula está no ar. Então, tem o tempo de subida, sai do solo, vai até a altura máxima. E o tempo de descida, que é na altura máxima até o solo. O tempo de subida e descida, né, de fato, é metade do tempo de voo. E, né, que está sendo justamente apresentado aqui, ó, metade do tempo de voo. E o tempo total de voo, né, nós já sabíamos, já tinha mostrado na relação anterior, no slide anterior. Bom, vamos usar aí o exemplo, então, para calcular, né, o tempo de voo e o alcance. Né? Então, nós temos aqui que o tempo de voo é dado por essa relação. Né? Nós já calculamos a velocidade inicial em y, que é 100 metros por segundo. Né? Tem que multiplicar por 2 e dividir por 10. Ó, o tempo de voo é 10 segundos. Como o tempo de subida e o tempo de descida é metade, né? Nós temos aí 10 segundos para o tempo de subida e 10 segundos para o tempo de descida. Tá? O alcance tem que ser calculado por essa relação aqui. Ok? Então, nós vamos substituir aqui o 200, né, que é a velocidade inicial, ao quadrado, dividido por 10, que é g. Aí aparece, né, 2 vezes o ângulo do disparo. 2 vezes 30 dá 60. E o seno de 60 foi passado aqui, 0,87. Fazendo os cálculos, né, 200 ao quadrado dividido por 10 dá 4.000. O seno, então, de 60 é 0,87. Fazendo a multiplicação, está aí, colocando em quilômetros, 3,48 quilômetros, né? Ou 3.480 metros. Agora um detalhezinho a mais aí sobre o alcance máximo. Né? Já tinha falado que para se dar o alcance máximo, nós vamos ter que usar o ângulo de disparo igual a 45. Né? Então, qualquer situação em que você tenha a hipótese de não ter atrito e você vai disparar o objeto, né, o projétil, você sempre procura colocar, obviamente, o ângulo de disparo em torno de 45 graus. Isso vocês poderiam ter feito no projeto, né? Você ia disparar lá a catapulta e você tinha que construir a catapulta com um ângulo, né, de tal forma que o objeto que sai da catapulta sairia com um ângulo de 45 graus. Bom, lá no alcance aparece esse seno 2 vezes o ângulo de disparo. Quando o ângulo é 45, 2 vezes 45 é justamente 90. E o seno de 90 é 1. Então, esse é o maior valor que o seno ou o cosseno atinge. Né? O valor máximo que nós temos para seno e cosseno é 1. Então, para o seno ser igual a 1, o ângulo tem que ser 45. 2 vezes 45, 90. Seno de 90 igual a 1. Portanto, o alcance máximo é sempre representado desta forma. Para o movimento que nós estamos estudando nesse exemplo, né, a velocidade inicial é 200 metros. Né? Substituindo aqui, 200 ao quadrado, dividido por 10, que é g, né, dá 4.000. Então, dá 4 km de alcance máximo.
Então, neste movimento, se tivesse usado a mesma velocidade inicial mais o ângulo de 45, o alcance máximo se daria a 4 km. Agora vamos só ver aí a expressão da altura máxima, né? Lembrando que nesse caso, a altura máxima em relação, obviamente, a esse ponto. Então, a altura máxima em y, que é essa distância que eu estou marcando aqui. Ó. Esse é o h. A condição para determinar ela, basicamente, é que a velocidade em y é igual a zero. Se vocês lembrarem das aulas de MR e V, esse ponto aqui é um ponto de inversão do movimento. Ele estava subindo e começa a descer. Esse é o ponto de inversão. Tá? Então, para calcular o ponto de inversão, a posição dele, eu preciso do tempo. Que tempo? O tempo de subida, é o tempo que o móvel vai sair aqui da superfície e vai atingir, né, obviamente, este ponto. Então, é o tempo de subida dele. Né? Como que nós vamos calcular esse tempo de subida? Bom, a velocidade em y de t, como é m, r e o v, né, é vy, né, lembra aqui está zero, mas aí por causa da condição é vy, é v0y, menos gt. Lembrando que aqui é a aceleração que nós estamos trabalhando, é negativa menos g. Colocando a condição de vy igual a zero, nós poderemos determinar o tempo. Né? Nesse caso, nós já sabemos que o tempo de subida é metade do tempo de voo. E sabemos também quem é o tempo de voo. Se nós agora substituirmos o tempo de voo na expressão para y de t, nós podemos, né, olhando aqui, ó, nós vamos substituir na expressão de y. Só que tem que lembrar que y agora é a altura máxima. Então aqui é y, altura máxima, igual a v0y vezes t, que é o tempo de subida, menos g, tempo de subida ao quadrado sobre 2. Se nós reorganizarmos todo esse lado direito, nós podemos chegar nessa expressão que vocês estão vendo aqui. Note que aparece agora o ângulo de disparo e a velocidade inicial, só que estão ao quadrado. Então, essa daqui é a maneira de calcular a altura máxima. Né? Vamos então usar o mesmo exemplo para calcular a altura máxima. Né? Já sabemos que o ângulo de disparo é de 30 graus e que a velocidade é de 200 metros por segundo. Então, a altura máxima está aqui a expressãozinha. Né? Nós vamos substituir no lugar do V0 200, né? 200 metros por segundo, ao quadrado, e o seno de 30 ao quadrado. Né? E embaixo, 2 vezes 10. Tá ok? Fazendo as contas, né? 200 ao quadrado dividido por 20, que está dividindo aqui, né? Vai dar 2.000. E o seno ao quadrado. Então, seno dá meio, né? Seno de 30 é meio. Coloquei aqui o valorzinho de seno de 30. Então, é meio. Fazendo a multiplicação, né? Faz primeiro o quadrado aqui, né? A potência, meio ao quadrado, né? Vezes 2.000. Dá 500 metros de altura máxima. Tá ok? Bom, tá aí o exemplo que finaliza o tópico 5, né? Na próxima aula, que nós nos encontrarmos lá no Canvas, né? Na conferência, eu vou estar tirando dúvida de tudo que foi feito, né? Lá desde o tópico 3, o fechamento do tópico 3, tópico 4, tópico 5 e também dos exercícios que eu vou indicar para vocês fazerem, ok?